padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, a graça que Deus nos concede de estar aqui congregados ao redor da nossa mãe, fecunde os nossos corações, nos sustente e nos faça, como tantos da Galileia, seguir Jesus. É a palavra que hoje nos interpela. Muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de todo lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, muita gente ia até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Buscar sempre o Senhor e aprender seu seguimento na condição na qual Ele nos chama. Ao celebrarmos hoje o dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, acolhamos o que ele nos diz na introdução à vida devota, por ele escrita. Ele diz: é preciso ter um desgosto das nossas faltas que seja pacífico, sossegado e firme, porque assim como um juiz castiga melhor os maus, ditando a sua sentença segundo a razão e com tranquilidade de espírito, do que ditando-as com impetuosidade e paixão, pois julgando com paixão não castiga as faltas como elas são, mas como ele mesmo é. Assim nós castigamos melhor as nossas faltas com arrependimentos tranquilos e constantes do que com arrependimentos amargos, impetuosos e coléricos, porque estes arrependimentos impetuosos não estão em proporção com a gravidade das nossas faltas, mas sim com as nossas inclinações. As admoestações de um pai, feitas com mansidão e cordialidade, influem mais na correção do filho, diz São Francisco de Sales, do que as iras e os maus modos. Assim, quando o nosso coração tiver cometido alguma falta, se o repreendemos com exortações suaves e pacíficas, tendo mais compaixão dele do que paixão contra ele, animando-o à emenda, conseguiremos que conceba um arrependimento muito mais profundo e penetrante do que o poderia receber no referver do ressentimento, da ira e da perturbação. E então ele nos diz: levanta, pois, o teu coração, quando ele cair, com muita suavidade, humilhando-te como diante de Deus pelo conhecimento da tua miséria, sem de nenhum modo te espantares com a tua queda, pois não é para admirar que a enfermidade seja enferma e a fraqueza fraca e a miséria miserável. Não obstante, detesta de todo o coração a ofensa que fizeste a Deus e com grande coragem e grande confiança na sua misericórdia, envereda de novo pelo caminho das virtudes que tinhas abandonado. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Quem deve dizer quem é Jesus somos nós, não os demônios. Por isso não podemos nos calar, por isso precisamos de nos tocar pela palavra de Deus, para que a nossa palavra, nossos gestos e todo o nosso testemunho digam, propaguem e testemunhem quem é Jesus. Muita gente o seguia, e muita gente vinda da Judéia, Jerusalém e Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Por quê? Porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. Por isso é preciso que muitos escutem que ainda não escutaram o que ele faz, quem ele é. Jesus pediu aos discípulos, porque era tanta gente, que providenciassem uma barca por causa do aperto que ali estava sendo comprimido.
pois Jesus curava muitas pessoas. Os que sofriam de diferentes males vinham e se jogavam para tocá-lo, porque reconheciam que ele é a fonte da restauração. Os espíritos maus também gritavam: Tu és o Filho de Deus. Nós é que devemos dar esse testemunho. Jesus ordenava-lhes para que não dissessem quem ele era. Lembro aqui, pois, da introdução à vida devota de São Francisco de Sales, cuja festa hoje celebramos para aprendermos. Ele diz: na criação, Deus Criador mandou às plantas que cada uma produzisse fruto conforme sua espécie. Do mesmo modo, ele ordenou aos cristãos, plantas vivas de sua igreja, que produzissem frutos de devoção, cada qual de acordo com a sua categoria, estado e vocação. A devoção de São Francisco de Sales deve ser praticada de modos diferentes pelo nobre e pelo operário, pelo servo e pelo príncipe, pela viúva, pela solteira ou pela casada. Isso ainda não basta. A prática da devoção deve adaptar-se às forças, aos trabalhos e aos deveres particulares de cada um. Ele lembra: a abelha extrai seu mel das flores sem lhes causar dano algum, deixando-as intactas e frescas como encontrou. Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou tarefa, mas ainda as engrandece e embeleza. Supliquemos a Deus, unidos à amada Mãe Maria, exemplar discípula, a produzirmos frutos e uma devoção à altura do nosso compromisso, da nossa fé e da nossa condição. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira